Oh, aleluia! Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Descobri algumas coisas da palavra de Deus que funcionavam na minha vida, me levaram a desenvolver dons espirituais, conhecimento da palavra de Deus, ferramentas simples que o Espírito Santo ele nos dá para que a gente venha crescer espiritualmente. O meu chamado é esse, é pegar pessoas e ensinar essas pessoas a crescer espiritualmente. Amém. Eu creio que tudo aquilo que vocês buscam, eu queria vencer determinada coisa na minha vida, eu queria descobrir o plano que Deus tem para a minha vida, tudo isso acontece na sua vida naturalmente, se você simplesmente crescer espiritualmente. Como que eu entendo a Bíblia melhor, crescendo espiritualmente? Como que eu venço minhas fraquezas, meus pecados, meus vícios, crescendo espiritualmente? Primeira coisa que a gente precisa entender, nós somos pessoas espirituais. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo veio morar em você, você é uma pessoa espiritual, você está vivo espiritualmente. Paulo ele diz em Efésios capítulo 4 que nós somos diferentes dos demais gentios. Ele diz assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então existem dois tipos de pessoas no mundo hoje, pessoas mortas e pessoas vivas. E quando eu falo de pessoas mortas e vivas, eu não estou me referindo a quem está lá no cemitério enterrado, não. Estou falando de pessoas mortas espiritualmente e pessoas vivas espiritualmente. Quem são os vivos espiritualmente? Aqueles que têm o Espírito Santo. Aqueles que aceitaram Jesus. Jesus disse, eis que vim para que tenhais vida. As pessoas elas ligam muito esse texto, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, o pessoal pensa que é dinheiro, Não, é a vida de Deus que Adão perdeu no Éden e que Jesus veio para devolver. Aleluia. E quando Deus criou Adão, você acha que o Espírito Santo de Deus não vivia dentro de Adão? Só que Deus disse para Adão, no dia que você comer dessa árvore, você vai? Adão morreu naquele dia? Deus mentiu? Deus não disse que ele ia morrer no meu dia? Mas ele morreu naquele dia. Morreu ou não morreu? Morreu. Morreu espiritualmente. No dia que Adão comeu do fruto e desobedeceu a Deus, o Espírito Santo saiu dele. O espírito dele morreu, perdeu aquela vida, aquela essência, aquela natureza. É por isso que o ímpio ele peca e ele sente prazer no pecado. Agora, quando você aceita a Cristo e você nasce de novo, você para de pecar? Mas você perde prazer. Você peca e depois você se sente um lixo. Você peca e depois você fica com raiva de você mesmo porque você fez aquilo. Por quê? Porque por mais que você pecou, e você pecou porque você ainda tem esse corpo, mas por dentro algo mudou dentro de você. Você não tem mais aquela mesma natureza. Você ainda tem o mesmo corpo. E esse corpo, se você deixar, vai te levar para o pecado. Mas o seu espírito, a sua parte interior, algo mudou. Algo mudou ali. É por isso que o ímpio ele peca e ele vai dormir tranquilo. O crente não. O crente peca, ele tem um peso na consciência. Por quê? Porque ele fez algo contrário à sua natureza. Agora ele tem uma nova natureza. Agora, Deus disse lá em Ezequiel capítulo 36, eis que eu vos darei um coração novo. Aleluia. E porei em vós um espírito novo, e darei o meu espírito. Aleluia. E vocês vão sentir nojo dos vossos pecados. Por que eu vou sentir nojo? Porque o meu espírito é outro, o meu coração é outro. Agora o meu coração, lembra que a Bíblia dizia, o coração enganoso? Era enganoso. Era enganoso.
Porque João diz assim: se o meu coração me condena, se o meu coração não me condena, eu tenho paz com Deus. Sinal de que hoje eu posso confiar no meu coração. Amém. Sinal de que hoje, quando eu faço algo errado, é o meu próprio coração que me condena. Por quê? Porque o meu coração é onde Deus mora hoje. Então, quando você está no caminho errado, tomando uma decisão contrária à vontade de Deus, você percebe que dentro de você há algo, um peso ali dentro, e você sabe. Você sabe porque você sabe que você não deveria estar fazendo aquilo. E não é o Espírito Santo que te condena. O Espírito Santo ele não veio para condenar. A Bíblia diz que ele veio para convencer. E não diz que ele veio convencer o cristão. Diz que ele veio convencer o mundo. A Bíblia diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo. Então a pessoa que não tem o Espírito Santo, que não nasceu de novo, ela não tem consciência que ela está no pecado. Ela não tem consciência que ela está indo para o inferno. Ela pode até saber, porque alguém falou isso para ela, mas ela não tem uma consciência de verdade, porque se ela tivesse, ela não estava lá. Então o Espírito Santo ele vem para convencer essas pessoas. Mas o crente não. O Espírito Santo não precisa convencer um crente de que ele está em pecado. Porque o crente sabe quando ele está fazendo errado. Porque o próprio coração do crente condena o crente. Ele quer que vocês saibam quem vocês já são em Jesus. Porque uma coisa que às vezes a maioria das pessoas elas têm na igreja, no Evangelho, é uma consciência de que elas precisam ser. Eu preciso ser mais santo, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar, sim ou não? Eu preciso ser uma pessoa melhor. Mas muito poucas pessoas sabem quem realmente já são. O Evangelho não é apenas sobre quem você vai ser. É sobre quem você já é. Na verdade, crescer espiritualmente não tem a ver com se tornar algo ou alguém. Crescer espiritualmente é descobrir, por meio da revelação da palavra, quem você é em Cristo Jesus. Porque quando você nasceu de novo, no dia que você levantou sua mão e aceitou Jesus, a Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Segundo os Coríntios capítulo 5, Paulo disse: quem está em Cristo? Quem está em Cristo aí diz amém? Amém. Nova criatura é. Aleluia. Não diz nova criatura vai ser. Não diz nova criatura vai se tornando aos poucos. Não. Nova criatura é. Você pode levantar a mão e dizer assim: eu sou. Eu sou. Fala, eu sou uma nova criatura. Eu sou. Você pode não sentir que você é. Você pode olhar ainda para as suas falhas e dizer: não, eu não posso ser uma nova criatura. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Entre você confiar no que você sente, no que você pensa ao seu respeito, eu aconselho você que é melhor você acreditar no que Deus diz a seu respeito. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Porque o que Deus diz é que é a verdade. E às vezes, quando você pensa assim: não, eu não sou uma nova criatura, é porque você está olhando para a sua carne. Sua carne nunca vai ser uma nova criatura. Na verdade, sua carne só vai ser uma nova criatura quando Jesus voltar. Que aí você vai receber um corpo novo, glorificado, sem pecado. Então você não pode esperar que algumas mudanças aconteçam para que você aceite o que a Bíblia diz a seu respeito. Quem está entendendo isso, amém? Amém. Ah não, quando eu conseguir largar esse pecado aqui, aí eu vou acreditar que eu sou uma nova criatura. Não, querido. Quando você acreditar que você é uma nova criatura, aí você vai largar esse pecado. É o contrário. Amém. Não é o que você consegue que determina quem você é. É quando você descobre quem você é. E isso determina o que você consegue ou não. Porque quando você não sabe quem você é, você fica assim: ah, eu sou um miserável mesmo, um pobre pecador, eu sou falho, eu sou pó e cinza. Fazer o quê, né? Eu pego mesmo, eu caio. E aí o diabo está te enganando.
Aí você olha para o seu pecado e você fala, eu não consigo, por quê? Porque eu sou pecador mesmo, não consigo. Eu sou carne. A Bíblia não diz que você é carne. Jesus disse, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, que história é essa de que você é carne? Você tem uma carne. E eu posso ensinar você a matar essa carne. Mas você não é a sua carne. Você é um Espírito. Amém? Amém. E um Espírito que foi ressuscitado da morte espiritual. Um Espírito que recebeu a natureza de Deus. Um Espírito que está conectado com a vida de Deus. Uma vida poderosa. E se você descobrir quem você é no Espírito, porque quem você é na carne, você já está cansado de saber. Sua família está cansada de saber. As pessoas que te julgam, que te criticam, todo mundo está cansado de saber quem nós somos na carne, nossas falhas, nossos defeitos. Mas o Espírito Santo, ele veio para te revelar quem você é no Espírito. E Paulo diz, a ninguém conhece, lá nesse mesmo texto de... Abre aí, 2 Coríntios. A inspiração vem, se deixar eu vou derramando, liberando. Amém. Mas é bom vocês conhecerem, né? Amém. Graças a Deus. Abre aí em 2 Coríntios. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença, pela tua revelação. Pai, eu oro para que o Senhor conceda a cada um aqui nessa tarde espírito de sabedoria, de revelação. Ilumine os olhos do nosso entendimento, ó Pai. Ó Deus, que cada um dos meus irmãos consiga se enxergar em Cristo. Amém. 2 Coríntios 5. Aleluia. 2 Coríntios 5,16. Segundo achou? Amém. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos mais segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo, repita comigo, tudo se fez novo. Agora, olha que interessante isso que ele disse aqui no versículo 16. A ninguém conheçamos segundo a... Quando diz ninguém, isso inclui você mesmo? Você está dizendo que não é para conhecer ninguém segundo a carne, nem você mesmo, você deve se olhar segundo a carne. O que Paulo está dizendo, e eu vou dar um exemplo aqui do que é que Paulo está dizendo aqui. Quem já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios aqui? Quem já ouviu falar da igreja de Corinto? Era uma igreja que o pessoal lá se prostituía. Os rapazes da igreja saíam para ir para casa de prostituição se deitar com prostituta. Os irmãos, era uma contenda só, era contenda no meio da igreja. Tinha um grupinho dos ricos, um grupinho dos pobres, o grupinho que gostava de Paulo, o grupinho que só gostava de Pedro, o grupinho que só gostava de Apolo, e tinha os piores, que é aquele que falava assim, não, eu sou de Jesus. Não, mas esse é o pior, porque esse eu sou de Jesus é porque eles não respeitavam nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo. Quem já viu gente assim, não, meu pastor é só Jesus. Não, meu querido, se seu pastor é Jesus, você também reconhece as pessoas que Jesus colocou na igreja debaixo de uma unção e de uma autoridade. Então, pessoas que não respeitam a unção de Deus na vida de homens, essas pessoas não respeitam o próprio Deus. Então, tinha um grupinho lá de Paulo, um grupinho de Apolo, um grupinho de Pedro, e tinha esse grupinho também, não, eu sou de Jesus. E era o pior por quê? Porque se sentiam os mais espirituais, os mais maduros, os mais conhecedores da lei. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você quase não vai ver elogio.
do início ao fim é crítica. Paulo está falando, ó, eu fiquei sabendo que no meio de vocês está acontecendo isso. Tem um rapaz aí no meio que nem entre os ímpios se ouviu falar de tamanha imoralidade. Então pensa numa igreja carnal. Paulo diz assim, olha, eu não consegui nem falar com vocês como pessoas espirituais. Eu tive que falar, te dar leite para vocês, porque vocês são carnais. Havendo entre vocês inveja, ciúme, está lá no capítulo 2. Havendo entre vós inveja, ciúme, contenda, isso nem é a prova de que vocês são carnais? Então como é que eu sei que uma pessoa é carnal? Não, aquele irmãozinho ali, ele não marcha no poder, ele é carnal. Não. Aquele irmãozinho marcha, aquele irmãozinho roda, esse é espiritual. Mas faz fofoca. Faz fofoca é espiritual? Está em contenda com outro irmão é espiritual? Tem inveja do outro é espiritual? Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Que o que difere um carnal de um espiritual não é manto, não é ministério, não é nem dons espirituais. Eu posso garantir, eu conheço muitas pessoas usadas nos dons que adulteram, traem suas esposas. Mas como? Porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Deus deu o dom, Deus não tira. A pessoa começa a viver no pecado, vive o resto da vida em pecado, Deus não toma o dom. Só que quando chegar naquele grande dia, vão ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, vós malditos. Eu não conheço vocês praticam iniquidade. Então, e essas pessoas vão chegar lá dizendo o quê? Eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz milagre. Entendeu? Então o que Paulo disse para os coríntios é o seguinte: vocês são carnais porque as obras da carne dominam vocês. Vocês não têm fruto do Espírito. Vocês não têm amor uns pelos outros. Vocês não têm mansidão. O irmão erra com você, em vez de ser perdoado, você vai processar o irmão. Eu estou falando aqui por alto, mas quem conhece a carta aos Coríntios sabe que eu estou citando vários pedaços dela. Estou falando de todos os problemas que tinham entre eles. Paulo diz assim, olha, eu fiquei sabendo que quando alguém tem queixa de um irmão contra o outro, leva o irmão para o tribunal, diante de um juiz ímpio para julgar vocês. Não tem ninguém aí na igreja maduro não para resolver esse problema, vocês têm que ir lá para o ímpio resolver. Então pensa numa igreja problemática. Essa é a igreja que a maioria dos pastores não... Eu particularmente preferia pastorear a igreja de Efésios, né? Que é uma igreja mais madura. A igreja de Corinto é aquela igreja que dá dor de cabeça em pastor. Só que olha que interessante. Quem já entendeu aí que a igreja de Corinto era uma igreja carnal? Quem já entendeu? Amém. Agora, sabe como é que Paulo começa a carta? A quem Paulo se dirige? Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Corinto. Como assim aos santos? Paulo, como você está dizendo que você está falando com os santos? Esse povo que está em contenda? Esse povo que se prostitui? Esse povo que está andando na carne? Você está chamando eles de santos? E em todas as cartas de Paulo, você nunca vai ver Paulo chamando nenhum cristão de pecador. Você vai ver ele falando dele mesmo. Cristo se manifestou para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas quando você lê o contexto, você vê que ele está se referindo ao que ele fazia antes, que ele era perseguidor da igreja, que ele era blasfemo, mas alcançou misericórdia. Mas quando Paulo vai tratar com a igreja, ele sempre começa as cartas dizendo: aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Gálatas, aos santos que estão em Corinto. Aí eu pergunto: todo mundo ali era santo? Se fosse algum de nós, talvez a gente fosse escrever a carta aos Coríntios e falar assim: esse bando de sem vergonha que está aí em Corinto. Mas por que Paulo chama eles de santos? Se quando a gente olha para a conduta deles, não era uma conduta santa. Por que Paulo se dirige a eles como aos santos? Por causa disso que a gente acabou de ler aqui. A ninguém conheçamos segundo a carne.
Paulo sabia que por mais que eles estavam sendo dominados pela carne deles, por mais que as obras da carne estavam se manifestando na vida deles, Paulo sabia quem eles eram em Cristo. E Paulo não ia tratá-los de acordo com o que eles estavam fazendo na carne. Paulo iria tratá-los como aquilo que eles eram em Cristo. E mesmo em todas as vezes que você vê Paulo dando bronca neles, você vai ver que Paulo tentando conscientizá-los de quem eles eram em Cristo. Por exemplo, quando ele repreende as pessoas que estão se prostituindo, com prostitutas mesmo. Estranho, né? Parece que a gente está falando até de pessoas ímpias. Não, Paulo trata eles como pessoas crentes. Crentes, mas que estavam andando na carne. Paulo chama essas pessoas de santos. E aí, essas mesmas pessoas que estavam indo se prostituir, Paulo diz assim: vem cá, como vocês têm coragem de pegar o corpo de vocês, que é membro de Cristo, e unir ao corpo de uma prostituta? E aí Paulo fala assim: vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Mas Danilo, eu pensei que se alguém fosse lá e deitasse com uma prostituta, pronto, já perdi a salvação de vez, acabou. Mas como é que Paulo disse para eles assim: olha, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Não deixaram de ser, ainda são. Eu não estou dizendo que se eles permanecessem naquilo, não deixariam de ser. Paulo disse que se você viver segundo a carne, Romanos capítulo 8, caminhasse para a morte. Se você optar por uma vida, o que eu estou dizendo é que você não deixa de ser filho de Deus, salvo, nova criatura em Cristo, porque você cometeu um pecado. Mas se você viver na prática do pecado, sem nunca se arrepender, você volta a morrer espiritualmente. E aí você nunca mais volta. Quem já conheceu pessoas aqui, não estou falando de desviou, voltou, pessoas que foram e nunca mais voltaram. Essas pessoas morreram espiritualmente. Nem todo mundo que está lá fora já morreu espiritualmente. Tem pessoas que estão lá fora, um vício, uma fraqueza, mas você chega para falar de Jesus com ela, a lágrima chora. Por quê? Porque ali dentro ainda tem um espírito vivo. Só que ela está presa, porque a carne dela tomou o controle. Entenda uma coisa: existem duas pessoas aí vivendo aí, meu filho. Sabia disso? E duas pessoas inimigas uma da outra. Qual o seu nome? Lucas. Tem dois Lucas aí. Tem o Lucas. Qual é o nome da sua mãe? Madalena. Tem o Lucas que nasceu da Madalena. E tem o Lucas que nasceu do Espírito Santo. Tem o Lucas que nasceu de Deus. Depois você lê a carta de João. Ele fala sobre ser nascido de Deus. No Evangelho de João também diz que todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem nem da mulher, ou seja, não nasceram de um relacionamento físico, mas nasceram de Deus. Amém. Quando você nasceu aqui, quando seu corpo nasceu, quando você nasceu aqui fisicamente, seu pai se relacionou com a sua mãe te gerou 9 meses e deu à luz ao Lucas. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em você, pegou seu espírito, gerou seu espírito de novo e deu à luz um novo Lucas. Aleluia. Só que sua mãe demorou 9 meses para te gerar, o Espírito Santo te gera de novo assim. Só você confessou Jesus como Salvador, creu no coração, o Espírito Santo entra, em questão de segundos você passou da morte para a vida. Você se tornou uma nova criatura. Você era filho do diabo e se tornou filho de Deus. Amém. Então Paulo passa toda a carta de Coríntios dizendo: olha, vocês não sabem quem vocês são? Como vocês estão fazendo isso com o corpo de vocês? Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Então eu percebo que na mente de Paulo, o mais importante para que uma pessoa mude de vida é ela mudar de mente. Ela parar de se enxergar como um pobre, miserável pecador que não consegue fazer outra coisa a não ser pecar e começar a se enxergar como um novo homem, uma nova criatura,
filho de Deus, alguém que foi regenerado e transformado. Qual é o problema nosso? A gente luta contra o pecado, muitas das vezes nem sabemos como fazer isso, porque a gente luta com a força do nosso braço, com o nosso próprio esforço. Eu quero dizer que o seu esforço sozinho não é nada. Quanto mais você tentar lutar contra o pecado pelo seu esforço, mais você vai pecar, porque você não combate carne com a força da carne. Paulo disse, pelo Espírito. A gente chega na igreja, a gente sabe que não pode fazer mais isso, que não pode fazer aquilo, né? A gente sabe que existe um padrão de vida cristã, de coisas que agradam a Deus, coisas que desagradam a Deus, coisas que a palavra condena, coisas que a palavra não condena. E aí a gente começa a se esforçar para andar na palavra. Só que eu quero te dizer, querido, que a sua carne não tem condições de andar na palavra. O problema é que a gente não cresce espiritualmente e a gente, na carne, na força da carne, tenta obedecer a palavra de Deus. E aí o que acontece? Sua carne não é uma nova criatura. Sua carne não se converteu. Sua carne não vai se converter. Então, santidade, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Santidade não é quando você se esforça na carne para não cometer um pecado. Isso não é santidade. Santidade é quando você alimenta o seu espírito. Alimenta o seu espírito. Alimenta o seu espírito. Mortifica a sua carne. E agora aquele pecado não consegue dominar mais você. Aleluia. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa isso? Significa que a graça de Deus... Qual a diferença? Está debaixo da lei e está debaixo da graça? Porque tudo que a lei podia fazer era dizer, olha, não adultere, não roube, não cobice, não faça, não faça. Aí você olhava, tá bom, não vou fazer. Quem disse que você consegue? Então a lei ela só te dizia o que fazer e o que não fazer. E a graça faz o quê? A graça te capacita a fazer. A lei te dizia, ama o teu próximo. E aí você se esforçava e não conseguia. E a graça faz o quê? A graça te capacita a amar o seu próximo. Porque a primeira coisa que a graça de Deus faz quando ela entra na sua vida é mudar a sua natureza. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você é um pecador porque peca ou você peca porque é um pecador? A pessoa que ela peca, ela é um pecador porque ela está pecando, ou ela está pecando porque ela é um pecador? Vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Se você vê um pé de laranja que ainda não chegou no tempo ainda dele dar laranja, ele nunca deu laranja, ele é um pezinho pequeno ainda. Ele é um pé de laranja ou ele só vai ser um pé de laranja quando ele der laranja? Ele vai ser um pé de laranja porque ele deu laranja ou ele vai dar a laranja porque ele é um pé de laranja? E é por isso que ele vai dar laranja. Porque se ele fosse um pé de abacate, ele ia dar abacate. O que eu estou querendo dizer? Quem você é não é pelo que você faz. É o contrário. O que você faz é que é consequência do que você é. Então o pecador, por exemplo, uma criança nasceu, cresceu e ele é deficiente, ele não enxerga, não anda, não fala, não se mexe, nada, está lá vegetando em cima da cama. Nunca olhou para uma mulher, nunca adulterou, nunca namorou, nunca xingou. Não pode, porque o corpo dele está paralisado. A Bíblia diz que todo pecado que o homem comete é por meio do corpo, sim ou não? Se o corpo dele não se mexe, não vê, não enxerga, que pecado que ele vai cometer? Essa pessoa, ela é um pecador?
se ela não consegue cometer pecados, ela é um pecador? Não. Eu sou um pecador. Só que a Bíblia diz que todos nascem em... Ela é um pecador desde que ela nasceu. Ela pode não estar conseguindo praticar o pecado, mas a natureza está nela. Se ela for curada e levantar, ela vai fazer aquilo que a natureza dela diz para ela fazer. Se ela receber um milagre ali na hora, mas não se converter, não aceitar Jesus, não receber o Espírito Santo, ela vai sair daquela cama e vai cometer pecados. Ela está incapacitada de cometer pecados. Ela não tem como se levantar e cometer o pecado, mas a natureza está ali.